Aleluia. Nós vamos iniciar hoje a mensagem número 6, dentro do estudo Vida, dentro do nosso estudo de Tessalonicenses, das epístolas, né, do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, que gerou a epístola aos Tessalonicenses. O título da mensagem é essa que está projetada aí, chama-se O Labor de Amor. O labor de amor baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Nós lemos no início, mas eu quero ler novamente aqui para com os irmãos, tá bom? Lembrando-nos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, do labor do vosso amor, ou algumas traduções trazem da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Também quero ler com os irmãos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Veja que nessa referência, ele também fala da fé, do amor e da esperança. Mas eu também queria ler 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Destes três, fé, esperança e amor, porém o maior destes é o amor. Esses são os versículos que nós vamos trabalhar hoje dentro do labor de amor. Semana passada, na mensagem 5, nosso profeta falou um pouco sobre o tripé da maturidade cristã, da vida cristã. O tripé de uma vida saudável, de uma igreja saudável. Esse tripé é a fé, o amor e a esperança. Se nós pegarmos esses versículos que eu li e rapidamente dermos uma passada em Romanos capítulo 10, versículo de 8 a 13, vocês vão perceber que lá fala que a palavra está perto de ti, na tua boca. Que palavra é essa? Que palavra é essa? A palavra da fé que pregamos. Então, dentro desse contexto, Paulo apresenta nessas três referências a marca de uma igreja madura, de uma igreja saudável. Qual é a marca? É uma igreja que tem a fé, tem a esperança e tem um labor de amor. Na mensagem 5 da semana passada foi enfatizado a obra de fé. É onde tudo começa. Começa onde a nossa jornada cristã? Uma obra de fé. A fé ela é o veículo, ela é o condutor, ela é que carrega toda a palavra de Deus. Ela é a fé, e aí a fé eu estou falando com o F maiúsculo. Fé é uma pessoa, é a pessoa de Deus. Essa fé, ele é o próprio Deus e que chega para nós de maneira degustável como sendo a palavra de Deus. Então a vida inicial da pessoa é a fé. A fé. Quando você recebe a palavra, o evangelho chega até você, entra em você, passa pela sua mente. Quando chega na sua mente, passa pelo coração. E aí em Romanos, ele fala, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A saber, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, receber o Senhor é a fé. É o estágio inicial da fé. É o estágio inicial da carreira cristã dessa pessoa. Senhor Jesus. Aleluia. Todo o período, né, da história da igreja, desde lá do Antigo Testamento, nós vimos que após a queda do homem, quando o homem caiu, Deus, ele, resumidamente falando, ele tenta e ele vem tentando se reconectar com o homem. Na queda, o que aconteceu? Nós sabemos lá no Jardim do Éden, o homem foi desconectado, separado de Deus, e passou a viver errante por toda a terra. Depois toda a obra de Deus, a era dos patriarcas, e segue dos profetas maiores, dos profetas menores, foi a tentativa de se reconectar com o homem.
Então, no Novo Testamento nós recebemos a bênção. Como assim? O que é se reconectar? Como que nós, no Novo Testamento, nos reconectamos com Deus? Por meio da palavra, que é a fé. Como é que as pessoas que estão aí fora, como que elas vão se reconectar? Se elas tiverem a oportunidade de ouvir a palavra da fé, a palavra que gera a fé nas pessoas. Então o que eu queria trazer nessa introdução é que a fé ela é o estágio inicial da vida cristã. E a partir do momento que você começa a dar pequenos passos, essa fé se torna forte em você. Ela carrega todo o conteúdo de Deus, toda a vontade de Deus, o propósito eterno de Deus. Tá bom? E aí, nesse sentimento, eu queria avançar nesse tripé. Fé, amor e esperança, mas dando ênfase ao labor de amor. Semana passada, deu ênfase sobre a obra de fé. Hoje eu quero dar ênfase sobre o labor de amor. Eu estou convicto, graças a Deus, eu acredito que a maioria dos irmãos, nós estamos convictos, e eu vou falar por mim, de que a maior virtude da igreja, de qualquer igreja que se respeite, que busque o Senhor, a maior virtude é o amor. É a maior virtude, é o amor. Estou convicto disso. E para fundamentar essa palavra, essa frase, eu quero trazer pelo menos 8. Não sei se eu vou falar os 8. Se eu não falar aqui, vai estar no devocional. Mas eu quero trazer pelo menos 8 argumentos que nos ajudam a entender que o amor ele é superior a todas as coisas. É a maior virtude da igreja. Uma igreja que desfruta o Senhor, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja onde os irmãos se amam, uma igreja onde o Evangelho é pregado, e eu tenho dito que o Evangelho, o melhor Evangelho a ser pregado é o meu testemunho. O melhor Evangelho a ser pregado é o meu testemunho. Se uma igreja onde o meu testemunho prega o Evangelho, é em razão do amor. De nada vale se não tiver o amor. O primeiro argumento que eu queria trazer é de que o amor é um assunto vital na igreja. O amor, a prática do amor deve ser um assunto vital na igreja. Mas qual a diferença então entre labor e obra, Se a gente trabalhar aqui, obra de fé e labor. Então existe uma obra e existe um labor. Quando você vai fazer algo, irmãos, que não te tira da zona de conforto e é fácil para você fazer, isso não é labor de amor, é apenas uma obra. O labor de amor, que se refere a 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, o labor de amor, ou a abnegação do vosso amor, é a prática de um amor que te tira da zona de conforto. A obra, ela não é tão profunda como o labor de amor. O labor de amor é profundo. Você precisa sair da zona de conforto. Você precisa sair da tua zona de conforto. Senhor Jesus. O amor, ele é a motivação e a característica do nosso labor cristão. Logo, o amor é a expressão de Deus na terra. Basta olharmos. Se você olhar pela natureza, há um amor. Tem a prática do amor. Porém, paralelo ao amor, existe o maligno, que procura sufocar as obras de amor. E aí sempre é uma guerra de dois gigantes. É a guerra entre quem comanda o maligno, que é o próprio Satanás, mas quem comanda o amor. E aqui, quando eu falo desse amor, estou falando do amor ágape. É o amor que sai do trono de Deus. É aquele amor que eu e você, nós recebemos quando nós cremos no Senhor. É o amor que vem do trono de Deus. Eu não estou falando do amor fraternal, tão somente que ele é gerado depois. Eu não estou falando do amor entre pai e mãe. Eu não estou falando do amor sentimental, entre o relacionamento, não. O amor que eu estou colocando aqui é o amor que é a raiz de todos os demais amor, que é o amor ágape. Tudo bem? Senhor Jesus. Aleluia. O primeiro aspecto que eu queria trazer para fundamentar essa afirmação, e baseado nas epístolas de Paulo, onde nós vemos 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, onde todos falam da fé, do amor e da esperança, desse tripé da maturidade cristã, onde tanto a igreja deve praticar a fé, o amor e a esperança, como eu, individualmente, tenho que procurar praticar a fé, o amor e a esperança. O primeiro é em relação ao conhecimento.
Por mais de 30 anos, graças a Deus, o Senhor tem sido abundante aqui em Santa Maria. Muitos irmãos chegaram, passaram, uns ficaram por meio do caminho, outros avançaram, mudaram, migraram. E em todo esse período, é fato que o Senhor tem falado abundantemente a sua palavra, tem trazido revelações profundas em relação à sua palavra. Então, tem trazido o conhecimento da sua palavra. Mas, observe, o conhecimento ele produz, o conhecimento que vem de Deus, ele produz a sabedoria de Deus. O conhecimento secular, apenas os conhecimentos seculares de teologia, ciência, medicina, advocacia, etc., ele produz apenas um ser humano mais qualificado, mas que não lhe traz a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela vem do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, da pessoa de Deus. Uma vez que esse conhecimento gera a sabedoria, e isso leva tempo, não é da noite para o dia, né? Esse conhecimento gera sabedoria, e aí por meio da sabedoria vem a prática do amor. O amor então vem do nível, qual é o nível de relacionamento que eu tenho com Deus. Eu acredito que o Senhor vai voltar e eu não vou deixar de falar isso, porque isso é uma experiência pessoal. Eu vou continuar falando, né? Os irmãos até brincam que eu gosto de falar muito de relacionamento, mas é isso. Se nós olharmos, por exemplo, se vocês forem aqueles que estudam um pouquinho a palavra, e olhar, por exemplo, o livro de Romanos, do capítulo 12 ao capítulo 16, o apóstolo Paulo traz a parte prática do amor. Ele fala só de relacionamentos, capítulo 12, 13, 14, 15 e 16. 5 capítulos, ele fala sobre relacionamentos. Relacionamento do homem para com Deus e do homem para com os vários níveis da sociedade. E ali ele fala que o nível de relacionamento que você tem com essas pessoas prova se você ama a Deus ou não ama a Deus. Veja, Deus não está dizendo assim, ó, você me ama, faça alguma coisa por mim. Não, ou para mim. Deus, ele diz, você me ama? Serve ao seu próximo. Como é que você me ama? Como é que você diz que me ama eu que você vê, que você não vê? Você diz que me ama, que você não me vê. E você ama o seu próximo que você vê? Como é que está isso aí? Então, irmãos, dentro desse contexto, o conhecimento, o amor, ele supera o conhecimento, porque o conhecimento segundo a Bíblia, sem o amor, né? O conhecimento sem o amor é morto. É a letra morta. A letra mata, mas o espírito vivifica. Nada adianta. Nada adianta. Amém? Ligou? Desligou? Amém? Eu vou aumentar a voz, sem problema. Tá bom. Olha só. Segundo a Bíblia, porém, o conhecimento, segundo a Bíblia, eu falei que a letra mata, mas o espírito vivifica. Não adianta nada o conhecimento se não tiver amor. Segundo aspecto para dizer que o amor é a virtude mais importante de qualquer igreja que tem o Senhor e que busca o Senhor. O segundo aspecto está relacionado aos dons espirituais. O amor, a prática do amor é superior a qualquer dom espiritual. Lamentavelmente, a história de muitas congregações valorizam demais a prática do dom espiritual. Valorizam demais quando uma pessoa ele tem facilidade de exercer ou praticar um dom espiritual. Mas o apóstolo Paulo também, em suas epístolas, vem nos dizer que o neófito que se converteu hoje, ele tem um dom. Ele se converteu hoje, ele pratica um dom. Seja qualquer dom que a ele foi dado. Mas também a palavra fala que o dom de profetizar é superior a todos os demais dons. Profetizar, meu amigo, é falar na palavra de Deus. Para você falar a palavra de Deus, você tem que conhecer um pouco da palavra de Deus, você tem que ter um pouco de experiência com Deus. Então, os dons espirituais, eles não é superior ao amor. O amor é mais importante do que os dons espirituais. Mas, por outro lado, os dons são fundamentais para o crescimento e a edificação da igreja. Os dons são dados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Você, por exemplo, pode ser generoso, né? Você pode ser aquele que gosta de ofertar, que gosta de fazer doações, que gosta de dar esmola. 1 Coríntios capítulo 13. Mas se não tiver amor, de nada vale. De nada vale. Então, para provar que o amor
é superior a qualquer dom, eu estou dizendo que os dons espirituais, eles não é superior ao amor. Então, se você quiser, por exemplo, achar que o dom é mais importante, eu rogo a você, valorize a prática do amor. Tá bom? Terceiro, em relação às doações. O amor é mais importante do que as próprias doações sacrificiais. Às vezes nós gostamos de fazer doações generosas, né? Muitas vezes doamos coisas com generosidade. Mas Jesus disse que alguém dificilmente daria a vida por um amigo. Sabe qual é a melhor doação? É você dar a vida por um amigo. É a melhor doação. Paulo definiu que Deus prova, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova do amor aqui é aquela que Jesus fez. Ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essas coisas de doações, de doar com generosidade, as boas ações, se não tiver amor, de nada vale. Quarto, as virtudes cristãs. O amor é superior às virtudes cristãs. Senhor Jesus. Quais são as grandes virtudes cristãs? Quais são as grandes virtudes cristãs? Se nós lermos a carta do apóstolo Paulo, como em Tessalonicenses capítulo 3, ele sempre coloca a maturidade cristã como fé, amor e esperança. Uma igreja madura é uma igreja que tem fé sólida em Cristo e é uma igreja que tem uma viva esperança da glória. É uma igreja que ama uns aos outros. E aí Paulo conclui, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Mas o maior desses é o amor. De todos os dons espirituais, o maior desses é o amor. O maior é o amor. Senhor Jesus. Por quê? Na segunda vinda de Cristo, quando tudo se concretizar, nós cremos na segunda vinda de Cristo, a fé não precisará mais. A fé. A esperança, tão pouco, não precisará mais. Por quê? Tanto a fé como a esperança se materializaram na própria presença de Deus, na sua segunda vinda. Ele se materializou na obra de fé e na esperança. A perseverança da esperança se concluiu com a vinda de Cristo. Mas o amor, mesmo na segunda vinda de Cristo, continuará permanente. Então o amor, ele é superior às virtudes cristãs. O quinto é que o amor também é superior, porque ele evidencia a nossa conversão. Ele evidencia a nossa verdadeira conversão. E a Bíblia fala, pois aquele, 1 João capítulo 2, versículo 10, pois aquele que ama seus irmãos. Irmãos, eu quero impressionar os irmãos. Impressionar. Hoje, com o advento das redes sociais, a gente percebe tantas coisas e tantas coisas ficam claras e expostas que chegam a ser vergonhosas. Vergonhosas do povo de Deus, que o povo de Deus anda praticando aí. Vergonhosas. Já viu aquela questão de você ter vergonha alheia? É nesses aspectos, quando você vê cristãos se dando a ser tão rebaixados nas redes sociais. Com as suas ações, ponto 1. E algumas congregações com as suas práticas. Ponto 2. Pasmem, eu estava olhando agora, em Caldas Novas, tem um determinado ministério aí que abriu um concurso para pastor. Puxa, Ernesto, eu vou até me inscrever lá, porque o salário é bom pra caramba. Abriu um concurso para o pastor, e disse que o salário é bom. E aí começou uma enxurrada de críticas na internet, críticas convincentes, dizendo, mas o sacerdócio não é chamado, não é experiência, não é sacrifício. E lá colocar todos os itens de um bom edital. Ernesto, nós preenchemos todos, viu? Eu vi lá. Os irmãos orem, porque de repente nós vamos ser pastor lá de Caldas Novas, porque o salário não é bom. Pasmem que vergonha. Então essas questões, essas aberrações envergonham demais o povo de Deus. Demais o povo de Deus. E as redes sociais vêm mostrar isso aí, entendeu? Então, mas o que fala aqui? Pois aquele que ama seus irmãos permanece na luz
e nele não há nenhum tropeço. Você quer permanecer na luz? Ama os seus irmãos, ama o seu irmão. Você quer viver uma vida desenlaçada, com os nós desatados? Ame os seus irmãos. Senhor Jesus. Aleluia. Eu estou demorando aqui, irmãos, porque como a sinopse ela vai fazer parte do devocional, eu não quero discorrer em todo o devocional no sentimento mesmo que está no meu coração, tá bom? Para que a gente possa avançar. Também eu queria ler lá em 1 João capítulo 4, versículo 20, que diz assim, mais ou menos, né? Você não pode dizer eu amo a Deus a quem você não pode ver, sem você amar a seu irmão a quem você está vendo. E aqui vem, nós podemos, amados irmãos e irmãs, rasgar o nosso coração com declarações de amor. Eu amo a Deus, eu morro por Deus. Mas o que você faz com o irmão que está ao seu lado? Você o ama? Você serve? Você o honra? Você o respeita? Porque o versículo anterior de 1 João 2,10 fala assim, aquele que ama ao seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço nenhum. Então aqui a questão é amar o irmão. Então não adianta nós rasgarmos o nosso coração e dizer, eu amo a Deus. A prova de que você ama a Deus ou não é qual o relacionamento que você tem com o seu irmão. E eu vou mais profundo, que nós vamos avançar. Qual o relacionamento que você tem com o seu próximo? Puxa vida. Então, você socorre o seu irmão quando precisa? Você o honra? Você o abençoa? Se você não faz isso, eu sinto dizer que você não ama a Deus e não ama ao seu irmão, tá bom? Sétimo, para dizer que o amor é a virtude mais importante da igreja, é que a palavra dele fala amar a Deus sobre todas as coisas. O amor é o maior de todos os mandamentos, porque o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como você mesmo. Amar dessa maneira excede todos os holocaustos. Marcos, anota esse versículo aí, Marcos capítulo 12, versículo 33. Marcos nos diz que amar a Deus, ele excede todos os holocaustos. Senhor Jesus. Todos os holocaustos e sacrifícios. Amar dessa maneira, amar o seu próximo, amar o seu irmão, ele excede todos os sacrifícios, todos os holocaustos. Se você não ama, está quebrando os princípios fundamentais, os mandamentos da lei de Deus, de acordo com Marcos capítulo 12, versículo 33. O oitavo e último, teria mais, mas vou fechar aqui no oitavo. O amor é o cumprimento da lei de Deus. Como assim? Se nós olharmos de maneira resumida, Êxodo capítulo 20, versículo de 3 a 17, em Êxodo capítulo 20 fala dos 10 mandamentos. Foi feito em 2 tábuas. A primeira tábua foi escrito 4 mandamentos que está relacionado a amar a Deus. Na segunda tábua, outros 6 mandamentos que está relacionado a amar ao homem. Nos primeiros 4 mandamentos, né? Fala assim, os mandamentos eu falo rapidamente aqui. Não terá outros deuses, não fará mais de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e guarda o dia do Senhor. Esses mandamentos estão relacionados a Deus. Os outros 6 mandamentos, que está relacionado a amar ao homem, está honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. 4 com 6, 10. Mas esse decálogo de 10 mandamentos se resume numa palavra. Se você ama a Deus, você está cumprindo os mandamentos relacionados a Deus, os 4. Se você ama a Deus e o homem, e amar o seu próximo, você está cumprindo os outros 6 mandamentos relacionados ao homem. Qual é a palavra-chave? Amor. Eu amo a Deus e amo os homens. Eu amo a Deus e amo o próximo. Não existe essa prática do amor, ela está conjugada. Não tem como, ele não está separado. Não tem como eu dizer eu amo a Deus se você não amar o próximo. Não tem como. À luz aqui da palavra. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Eu quero avançar aqui agora dentro do contexto, ainda falando agora especificamente mais entrando na obra, no labor de amor.
à luz de Tessalonicenses, eu quero trazer 3 perspectivas, para o nosso entendimento sobre por que Paulo ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ele colocou da operosidade da vossa fé e do labor de amor e depois da esperança. Eu disse, vou repetir isso. Isso prova a questão da maturidade da igreja, o nível que a igreja tem, que pratica esses 3 itens. Mas o amor ele se apresenta em 3 níveis. O amor, o labor de amor, ele se apresenta em 3 níveis. O primeiro nível é o nível mais tranquilo. Se nós olharmos lá, abrem comigo. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Se você olhar, é uma parábola conhecida de nós, que já estudamos várias vezes, fala da parábola do bom samaritano. Eu vou entrar, irmão, no primeiro nível do amor. Se nós olharmos nessa parábola, tem alguns personagens. O primeiro é Jesus. Nessa parábola, ele se apresenta, ele sendo o bom samaritano. Aqui. Ele está trazendo uma parábola para explicar. O bom samaritano. Que tem um valor moral elevadíssimo. Então tem um personagem, Jesus Cristo. Tem um personagem. A pessoa que não diz o nome, a pessoa que foi machucada, ultrajada, aí agora o terceiro personagem, por ladrões e salteadores. Existe outro personagem, os sacerdotes e os levitas. Existe o samaritano nessa parábola. Eu não vou ler. Eu quero só extrair um princípio. O que essa parábola conta? Aqui, os ladrões e os salteadores pegaram essa pessoa, bateram nele, machucaram, roubaram, saquearam e o jogaram na estrada. A Bíblia disse que ele ficou quase semi-morto. Essa parábola traz, dentro nesse primeiro nível, ela traz princípios fundamentais. O primeiro nível é amar ao próximo como a você mesmo. Mas antes de falar dessa parábola, o doutor quer colocar o Senhor Jesus à prova. Algumas referências falam intérprete da lei. E aí, quando o Senhor Jesus estava pregando ali, o doutor fala assim, bem, mestre, mas o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Coitado dessa pessoa. Se ele é intérprete da lei, eu sinto dizer, a primeira pergunta dele foi uma negação. Uma pessoa que se diz intérprete da lei, perguntar ao mestre Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele desconhece a vontade de Deus. Porque a vida eterna não é dádiva nossa. Não é o que você é ou o que você faz, não. Para você herdar a vida eterna não é o que você faz ou o que você pensa que é. Herdar a vida eterna é misericórdia de Deus dada a cada um de nós. Porque se ele não amoleceu o seu coração, você não recebe o Senhor como seu Salvador. Se você não foi o escolhido, predestinado, você não recebe o Senhor como seu Salvador. Então já começou ruim essa pergunta. Nós sabemos o que Jesus respondeu. O que ele falou? Esse doutor da lei deu a chance de Jesus ajudá-lo. Jesus falou assim, não, tudo bem. E você? O que está escrito na lei? Como você interpreta doutor da lei? Ele respondeu, nós sabemos. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Eu costumo dizer que Jesus, até para ironizar, ele ironiza apertando. Ele falou, eu imagino, talvez ele não fez assim, parabéns, mandaste bem. Mas ele falou assim, respondeste corretamente. Qual foi a outra frase? Faça isso e viverás. Historiadores mostram que nessa passagem emudeceu o doutor da lei, porque ele não fazia, ele só conhecia, e conhecia mal. Ele não fazia. Ele não amava o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e não amava o próximo como a ele mesmo. Então o primeiro mandamento, o primeiro nível é amar o próximo como você ama a você mesmo. Senhor Jesus. E aí eu quero ler, chegando no versículo 27. Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E o 28, respondeste corretamente, faze isto e
viverás. Porque o Senhor, ele conhecia o coração daquele homem. Ou seja, o que Jesus mostrou para aquela pessoa? Né? Mostrou para aquele homem que nós não conseguimos viver às custas da lei. Nós não conseguimos viver para seguir completamente a lei, o que a lei exige. Porque se nós conseguíssemos viver, irmãos, 100% do que a lei exige, não precisaríamos de um Salvador. Não precisaríamos de Jesus Cristo. Então, esse contexto aqui da parábola do samaritano vem expor o doutor da lei. Eu quero destacar um princípio aqui. O amor, ele começa nesse primeiro patamar, nesse primeiro nível. Amar o seu próximo como a você mesmo. E aí, quem é o próximo? Porque amar o irmão é mais fácil do que amar o próximo. Quem é o próximo? É qualquer pessoa que aparece ao seu caminho e está precisando de ajuda, de socorro. Eita, irmão, aí não. Nesse mundo globalizado que nós estamos, é qualquer pessoa que atravessa o seu caminho, qualquer pessoa que está necessitada. Esse, de acordo com a parábola do bom samaritano, este é amar o próximo. Não está dizendo aqui para você amar o irmão, está dizendo para você amar o próximo. Essa foi a pergunta que o doutor da lei fez para justificar o seu ego. Como ele estava em desvantagem, ele fez essa pergunta para justificar o teu ego, amaciar o ego. Mas deu a oportunidade para Jesus o exortar e o admoestar. Senhor Jesus. Irmão, veja bem, agora eu quero focar um pouco na filosofia, dentro da parábola do bom samaritano, dentro do primeiro nível do amor, que é amar o próximo como a si mesmo. Qual era a filosofia do ladrão e do salteador, quando ultrajou aquela pessoa? Ele tinha uma filosofia. Qual era? Tudo que é seu é meu, e eu tomo com violência, e o que é meu também, e não dou a ninguém. Essa é a filosofia do ladrão e salteador. É a filosofia mais maligna que tem. Mas qual é a filosofia dos religiosos? Sacerdote e levita. Levita, a tribo que servia. A Bíblia fala que eles passavam distante. Viu o próximo, passou a distante. Qual é a filosofia deles? A religião mata a pessoa. O que é seu, o que é meu, e que Deus seja por todos. Amém. Bonito, mas não serve. O religioso é isso. Levita e sacerdote. O que é seu, o que é meu, e Deus seja por todos, e amém. Não serve para Deus. E qual é a filosofia, então, do bom samaritano? O que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Isso aí vai de encontro, é contrário a tudo que nós vemos neste mundo aí fora. Porque neste mundo aí fora, o que é seu, eu quero para mim. E o que é meu, não dou. Mas a parábola do bom samaritano, no primeiro nível da prática do amor, o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. E nós sabemos que o bom samaritano, ele desviou do caminho, parou e foi e cuidou daquela pessoa. Tem uma questão cultural, porque eles eram inimigos raciais. Quem era o samaritano nessa história? Via de Samaria. Era o inimigo racial do sacerdote e do levita. E foi esta pessoa que, além de salvar, cuidar, ele ainda investiu financeiramente. Irmãos, o bom samaritano ele era desimpedido, ele era resolvidão com Deus. Nessa matéria financeira, ele era resolvido com Deus. Ele tirou dinheiro e cuidou dessa pessoa. Deus, ele abençoa as pessoas quando nós decidimos praticar o amor. Então o amor, irmãos, ele é uma decisão. O amor, ele é uma ação. Amar é agir. Amar é decidir no primeiro nível, no primeiro estágio. Senhor Jesus. Só que, nesse primeiro nível, a gente pensa que, puxa vida, que bom essa prática, essa parábola do bom samaritano. Não, isso não é o final da carreira, é o início. Isso não é o máximo, é o mínimo. Porque ainda tem o segundo nível. Irmãos, atente para isso. O começo do sucesso da jornada cristã é amar o próximo como você ama você mesmo. Hoje há muita confusão entre o amor e sentimento.
Eu quero dizer para os irmãos que o amor ele é muito, muito mais do que tem sentimento, mas o amor é muito, muito mais do que sentimento. A Bíblia fala de amor como uma ação, uma decisão e um sacrifício. É você decidir amar, é você decidir agir, é você sair da sua zona de conforto, sacrifício. É muito mais do que servir ao seu coração. Basta nós olharmos para um casal de jovens enamorados. Casal, seus sentimentos estranhos, exacerbados, misturado com a paixão, que é o exagero da carne, que é a ação virulenta da carne. Basta você olhar, olha a relação, pega um casal enamorados ali, como é que ele se comporta? Né? Olha para ele, como é que se comporta. Pega agora uma relação conjugal de pessoas já casadas aí, como colocar pelo menos há 10 anos? É mais estável. É mais estável. Porque amar é decidir, eu decido amar. Eu me sacrifico para amar. Isso é muito profundo e eu não tenho tempo para... Eu não tenho tempo, irmãos, para aprofundar. É muito profundo, mas eu quero os irmãos entender que amar é uma ação. Isso só no primeiro nível. Tá bom? Vamos avançar? Amar o próximo como primeiro estágio é ajudar quem está aflito. É visitar e orar pelos enfermos, pelos encarcerados. É dar pão para quem tem fome, dar abrigo para o estrangeiro, dar água para quem tem sede. Irmão, nós vamos ser julgados primeiramente por esse quesito. Primeiramente por esse critério. Nós vamos ser julgados na segunda vinda de Cristo, que é de amar ao próximo. Primeiramente, qual é o segundo item que nós vamos ser julgados? O primeiro é aqui, amar ao próximo. Qual é o segundo aspecto? A salvação da sua alma. Salvar, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse é o segundo aspecto. Salvar a você mesmo a sua vida da alma. E o primeiro aspecto é o critério prático. Socorrer, cuidar, honrar o próximo. É amar o próximo como a você mesmo. Senhor Jesus. Eu tenho, para concluir essa parte do primeiro nível, tem um livro, né, que eu cheguei a ler, que ele traz um princípio muito bom, se você quiser ter vida longa nessa terra e uma vida abençoada nessa terra. Ele chama-se Em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. É um livro que numa sentada, numa ida no banheiro você senta, você lê. Em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. Não é um livro cristão, mas ele é recheado de princípios para uma vida humana abundante. Uma frase que ele fala que me marcou muito nesse livro é: sabe o que é na época do Holocausto? Na época da atrocidade com os judeus, ele era um judeu que viveu o Holocausto, foi preso, foi morto não, foi torturado, mas sobreviveu e depois escreveu o livro. Sabe o que ele falou? Sabe quais são as pessoas que sobreviveram à tragédia do Holocausto? Não foram as que todos os dias lutavam para sobreviver. Não foram essas pessoas, todas essas morreram. Mas as pessoas que viveram foram aquelas que se preocuparam em ajudar outras pessoas a sobreviverem. E ele fala, e eu estava lá. E quando essas pessoas ajudavam as outras a sobreviverem, elas ganhavam força, que era inexplicável, da empatia humana, de ajudar aquelas pessoas. Então, essas pessoas que ajudavam as pessoas a sobreviverem, eram as que sobreviveram ao Holocausto. Mostrando o princípio já registrado que eu estou falando aqui. Amar ao próximo como a você mesmo. Isso é muito profundo. Recomendo a leitura deste livro, Em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. Senhor Jesus. Eu quero ler aqui. Sobreviver nesse mundo perverso, permanecendo firme na jornada cristã, praticando amar o próximo, não é ter o ego centralizado. Não é viver olhando para o seu umbigo, pensando em você mesmo, cuidando de você, massageando o seu ego, e até o mais profundo do que isso, muitas das vezes, manipulando pessoas para massagear o seu ego, manipulando pessoas para fazer o que você quer. Tem esposas que fazem isso com o marido, tem marido que faz isso com a esposa, tem pais que faz isso com os filhos, tem filhos que fazem isso com o pai, e muitas das mais vezes do que o pai, você manipula a pessoa para massagear o seu ego.
Crianças de 1, 2, 3 anos, não se iludam, têm vida da alma. Estão acabando com os pais e os pais ficam dominados na mão de uma criança de 1 ano. Pelo amor de Deus, eu não suporto isso. Não suporto. Tamanha ignorância dos pais sendo dominado por uma criança de 1 ano. Os avós. Criança tem vida da alma. 1, 2, 3 anos. Muitas das vezes essa criança manipula os pais para massagear o seu ego. Então, irmãos, para sobreviver neste mundo, não é o ego centralizado, não é você no centro. Porque você está em crise e permanecerá nas suas crises. A história vem nos mostrar, principalmente nesse livro que eu falei, Em Busca de um Sentido, de que mesmo sem crise, com dificuldade, com problema, é você colocar o outro no centro. É o outro centralizado. É você se preocupar com o outro mais do que você. É cuidar do outro mais do que você. Por quê? Porque Deus cuida de você. Ponto. Deus cuida de você. Então, é o outro no centro. É você cuidando do outro, se preocupando com o outro, fazendo de sua vida uma plataforma para ajudar o próximo. É você sendo bênção na vida do outro. Você enfrentará as crises, mas triunfará sobre elas, porque o amor é o outro centralizado, irmãos. Vai de encontro à correnteza. Vai de encontro à correnteza. Não entra e segue o curso da correnteza. Você continuar preso a essas questões. Esse é o primeiro nível do amor da nossa vida cristã. Aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, refletirem. Diante do que foi apresentado aqui, né? Você ama o seu próximo como a você mesmo? Que nível você está? Você ama o seu próximo como a você mesmo? É uma reflexão que você deve fazer. Em Lucas capítulo 3, versículo 10 e 11, na nota eu não vou ler, em Lucas capítulo 3, versículo 10 e 11, nós vemos ainda, nesse primeiro aspecto do primeiro nível, João Batista, irmãos. Ele vem nos ajudar. Como é que é amar o nosso próximo? João Batista, quando lá na Judéia, ele estava pregando sobre o arrependimento, na Judéia, estava em volta de uma multidão. A multidão falou mais ou menos assim: e aí, João? E aí? Pô, você está falando isso aí? O que eu devo fazer para mostrar para essas pessoas que eu sou discípulo de Jesus? João Batista, o que eu devo fazer para mostrar para essas multidões aqui que eu sou discípulo de Jesus? João Batista, ele não trouxe uma resposta extraordinária. Ele falou assim: se você tem 2 túnicas, dá uma. E se você tiver comida, reparte a sua comida. Ponto. O primeiro nível do amor é você dar, é doar-se, é você se dar. E aí você precisa dar uma olhada no seu guarda-roupa, dar uma olhada no seu sapateiro, dar uma olhada na sua despensa, dar uma olhada na sua geladeira. Só olha para você ver se você não tem demais. Só olha, só olha. Olha o seu guarda-roupa. Com certeza, principalmente as mulheres. Sapato que ela não vai usar nunca. Roupas, talvez vai usar uma vez na vida, outra na morte. Geladeira, alimentos estragando, a despensa cheia. Mas esse princípio do primeiro nível do amor, é você dar. Se você tem 2 túnicas, dá uma. Se você tem 2 sapatos, dá uma. Se você tem comida, reparte. Lucas capítulo 3, versículo de 10 a 11, João Batista vem nos ajudar de maneira tão simples o que é amar o próximo como a você mesmo. Eu quero avançar para o segundo nível do amor. Agora aqui já algo mais profundo. Porque agora é amar o próximo mais do que você ama a você mesmo. Em João capítulo... Lê comigo, vamos ler rapidinho. Em João capítulo 13... Versículo 34 diz assim: um novo mandamento vos dou. Pega essa palavra, novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O segundo nível agora é você amar ao próximo mais do que você ama você. Puxa, irmão, é quase impossível, mas é porque a palavra nos diz. Então não pense que você é pouca coisa ou muita coisa. Não é nada, nós não somos nada. Porque é querer amar a Deus, o segundo nível, é amar o próximo mais do que nós amamos a nós mesmos. Senhor Jesus,
E é aqui que eu quero entrar um pouco também. É no segundo nível do amor que entra o labor de amor. É no segundo nível, que é o labor de amor. Por que Jesus disse, novo mandamento vos dou? Irmão, isso já não estava na lei? Estava. Por que Jesus disse, novo mandamento vos dou? Vou destacar 3 coisas aqui. Primeiro, o mandamento é novo em seu perfeito exemplo. Como eu vos amei. Jesus falou assim, como eu vos amei. Então, o mandamento é novo por causa do perfeito exemplo. Jesus, amar ao próximo como Jesus me amou. Como que ele me amou? Dando a vida dele por mim. Esse segundo nível é o amor que o marido ama a esposa. É o amor que o marido ama a sua namorada, a sua esposa, a sua noiva. É esse amor. Esse segundo nível é o amor da relação entre pai e filho, entre mãe e filho. É o amor, é o labor de amor. O amor começa a ser laborioso. Senhor Jesus, este amor que vai além de amar de igual, agora é amar mais. Se você precisa amar o seu irmão como Cristo te amou, você precisa fazer uma pergunta para você mesmo. Como é que Cristo me amou? A resposta, irmãos, é que Cristo amou a você, amou cada um de nós com um amor perseverante, sacrificial. A palavra diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Anota esse versículo, João capítulo 13, versículo 1. Jesus Cristo nos amou até o fim, nós ainda sendo pecadores. Esse é o segundo nível do amor. Não é amar, aqui não é amar até o primeiro desentendimento, irmãos e irmãs. Esse não é o amor do segundo nível. Amar até a primeira briga, até a primeira decepção. É amar até o fim. Esse amor mostra, o segundo aspecto que eu quero mostrar no segundo nível, primeiro é que o próprio exemplo, né? Fala do próprio exemplo aqui, que é o próprio Senhor Jesus. O segundo é mostrar que agora aumentou. Se no primeiro nível o amor é uma decisão, é uma ação, é um sacrifício, no segundo nível fala que agora o amor ele é humilde. Ele entra no aspecto da humildade. Vamos olhar um exemplo. Quando Jesus, lá nos evangelhos, ele ajoelha para lavar os pés dos discípulos, sabe dessa história, né? Sim ou não? Quando ele ajoelha para lavar os pés dos discípulos. Não eram os pezinhos de vocês aí, as irmãs com as unhas feitas, os irmãos todos... Não, os pezinhos eram tristes. Que Jesus se ajoelhou para lavar os pés. Irmãos e irmãs, nesse segundo nível de amor, vamos pensar comigo. Você lavaria os pés de quem você já sabia que ia te trair? Judas Iscariotes? Irmã Marilena balançou a cabeça, né, irmã? É difícil, né? Jesus já sabia que Judas Iscariotes iria trair. Jesus lavou os pés dele. Você lavaria os pés de Pedro, que você sabia que iria te negar 3 vezes? Jesus lavou os pés. Você lavaria os pés de Tomé, que duvidou do Senhor e que mostra a questão da dúvida, desconsiderou todo o sofrimento de Jesus? Jesus lavou os pés de Tomé. Você lavaria os pés de João, o filho do trovão, o Boanerges, que fala pelos cotovelos, que é virulento? Sim, Jesus lavou os pés dessas pessoas. Aqui vem nos mostrar um exemplo, um princípio muito grande, né? Que o segundo nível do amor é o amor de você amar o seu inimigo. Talvez esteja na hora de nós fazermos nossas reflexões, como é que estão as nossas relações interpessoais. Eu digo para vocês, com toda certeza, na segunda vinda de Cristo, quem tiver problema de relacionamento não ganhará o reino milenar. Vou dizer de novo. À luz da palavra, quem tiver relacionamentos que não estão bem engenhados, afetuosos, que estão em intrigas, seja em qualquer nível, não herdarão o reino milenar. Por isso que eu encorajo a igreja a considerar os seus relacionamentos, os níveis do seu relacionamento diante dessa palavra, para que o Senhor nos desempeça e possamos avançar. Para materializar, eu quero também esse segundo nível. Tem um livro que eu também gosto muito, ele não é cristão, mas ele traz princípios valorosos, embora eu não apoiar tudo que se fala, mas
Aquela questão, né? Pega a carne, come o que é bom e joga o espinho fora, o osso fora. O nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Também recomendo. Nesse livro ele fala uma frase muito interessante. A melhor maneira de você vencer o inimigo é fazer dele um amigo. A melhor maneira de você vencer o inimigo é fazer dele um amigo. Na realidade, ele melhorou essa frase para nós, é mais degustável. Porque ele pegou essa frase lá do A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que fala que você quer conhecer o seu inimigo, esteja próximo dele. Então ele pegou essa frase e falou assim, essa frase é melhor edificada, você quer vencer o seu inimigo? Se torne amigo dele. E aí, olha que legal. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos que foi eleito em 1860, história. Abraham Lincoln. Depois de várias derrotas políticas, na sua campanha de 1859, ele tinha um rival que chamava Senhor Stanford. E esse Senhor Stanford ia na época, não tinha mídia, essas coisas todas, ele ia para a rua com o megafone e massacrava Abraham Lincoln. Traziam palavras virulentas, raivosas, que difamavam a honra e a moral de Abraham Lincoln. Ele destruía Abraham Lincoln, Senhor Stanford, que era o seu principal rival nas eleições. Mas vieram as eleições em 1800, final ali de 59, ali meado de 59, Abraham Lincoln ganhou. E as pessoas ficaram estarrecidas, porque Abraham Lincoln nomeou nada mais, nada menos do que o senhor Stanford para ser o ministro da guerra da época. E ainda foi em discurso e falou, este é o melhor homem com as maiores características para ocupar este cargo. Isso foi uma confusão na época. Por que o Abraham Lincoln fez isso? Porém, Stanford se tornou o melhor amigo de Abraham Lincoln. Isso é tanto, se você olhar na história e dar no Google aí, quem fez o discurso no caixão de Abraham Lincoln quando ele foi assassinado? Nada mais do que o senhor Stanford, ministro da guerra. Ele que fez o discurso no velório de Abraham Lincoln e trouxe um discurso bastante emotivo que impactou as pessoas, até hoje impacta as pessoas dessa época. Abraham Lincoln, ele combateu o mal com o bem. Se você quer enfrentar o seu inimigo a ponta de espada, você abre mais a ferida. Você separa mais, é difícil mais o amor de Deus ser prático. Abraham Lincoln combateu o mal com o bem, transformou o senhor Stanford de um rival, o inimigo, em seu melhor amigo, e é o que o apoiou na sua morte. Irmãos, isso é um exemplo fantástico do segundo nível. O segundo nível do amor é você amar o seu próximo mais do que você. O segundo nível do amor está, muitas das vezes, além da nossa compreensão. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, que é a obra de fé. Louvado seja o Senhor. Eu quero concluir aqui, eu não vou avançar, eu quero encerrar. Porque tem um terceiro nível, né? E eu só vou contar um caso, eu vou encerrar aqui. Tem um terceiro nível do amor. Qual é o terceiro nível do amor? É Deus operar milagres por meio das nossas ações. Se der tempo eu vou desenvolver mais ou em outro momento, mas só quero contar um caso, né? Agora eu vou contar uma história com E. Não é uma história com H. É uma história, é um caso para a gente subtrair ali princípios. Existiam dois irmãos, eu vou concluir com essa história, para mostrar o terceiro nível do amor. Dois irmãos que se tornaram sócios e compraram uma fazenda para plantar grãos. E eles foram, compraram a fazenda, plantaram grãos, após a colheita, colheram abundantemente. E repartiu 50% os grãos. 50% encheu o celeiro de um irmão e outro 50% encheu o celeiro de outro irmão. Mas o irmão mais velho cá pensou com ele. Rapaz, eu tenho 3 filhos, sou casado, tenho 3 filhos. Os meus filhos me ajudaram na lavoura, eu não paguei mão de obra.
Mas eu olhando o meu irmão, que é solteiro, o outro irmão era solteiro, eu sinto que ele precisa mais de mim. Ele precisa mais do que eu. Mas para não constrangê-lo, à noite eu vou levantar e vou lá e vou levar sacas de grãos para o celeiro dele. Ok. O irmão mais novo pensava cá com ele, o solteiro. O meu irmão é casado, tem 3 filhos. Ele precisa mais do que eu. Eu sou solteiro. Não tenho quase nada para dar de comer. É muita coisa para mim. Mas para não constrangê-lo, eu vou pegar sacas aqui, escondido, e vou colocar no celeiro dele. E diz a história que eles começaram a fazer isso. Diz que isso durou pelo menos uma semana, levando saca. O irmão mais velho, saca para cá. O irmão mais novo, saca para cá, digamos. Só que quando no outro dia eles olhavam no celeiro, a saca não diminuía de quantidade. E eles falaram, puxa vida, olha o milagre, eu estou com o meu coração dando os grãos para o meu irmão e não diminui, é um milagre acontecendo. E ficou maravilhado. Só que um belo dia, o horário bateu, eles se cruzam, cada um no saco. Se cruzam no meio do caminho. E aí eles entenderam uma coisa, que é um princípio muito bom para a gente. O milagre não veio do trono de Deus. O milagre veio das suas ações, das ações dele, da decisão de amar o próximo. Quando ele decidiu amar o seu próximo, Deus operou o milagre. Irmãos, hoje Deus ele opera milagre quando nós decidimos amar o próximo. Precisa ter uma mola propulsora, precisa ter uma ignição, precisa ter um petardo, precisa ter uma espoleta de ignição. Entende o que eu estou dizendo? A bomba está aqui, a espoleta está aqui, para explodir. Precisa ter uma ignição para que a bomba explode. Para que o milagre aconteça, precisa ter uma ignição. A ignição é a nossa vontade de amar, a decisão de amar, a decisão de ajudar. E aí nós somos bênção para as pessoas. Esse terceiro nível que nós vamos desenvolver mais, mostra que o milagre operado hoje é da nossa decisão. O milagre não sai por si só do trono de Deus. Porque Deus decidiu que Ele só opera milagres quando nós nos dispusemos a amar. Tirar uma pessoa do leito. Quando me dispõe a orar. Se for da vontade de Deus, Ele vai levantar. Se for ressuscitar, Ele vai fazer. Mas eu tenho que me dispor a orar por aquela pessoa. Me dispor a jejuar por aquela situação. Então é muito profundo isso. E não dá tempo de desenvolver. Os irmãos consideram que essa mensagem e vamos desenvolver durante a semana no devocional, né? Vou passar aqui para o Ernesto.